nosso estudo vai falar sobre pais e filhos. Mas, na verdade, nós sabemos que pais, quem são pais, né? Às vezes é um tio, é uma avó, é um avô, é um pai adotivo, uma mãe adotiva. Então, na verdade, a gente vai falar de laços familiares. E para esse estudo, nós usamos como base o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o capítulo 14, que trata de honrar pai e mãe. E tem umas palavras muito bonitas de Santo Agostinho, falando da parentela espiritual, da parentela sanguínea. Vamos trazer também o Livro dos Espíritos, trechos diversos, Lei do Trabalho, Lei de Amor, Justiça, Amor e Caridade, Missão do Espírito, e alguns outros trechos também, de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, Missionário da Luz, então, Joana de Ângeles. Então, é um estudo que a gente tentou trazer um pouquinho mais amplo para a gente refletir sobre as diferentes etapas da nossa existência nessas relações, às vezes como pais, às vezes como os filhos, às vezes como ambos, dependendo da fase em que nós estejamos. Então, quem quiser depois eu passo a vocês. Eu fiz alguns resuminhos aqui no meu papel para não ter que ficar indo e vindo demais, mas quis trazer para a gente reforçar a importância de ler que está aqui, e eu gosto de trazer palpável para influenciar, que a gente leia, que a gente busque e pesquise. Tá bom? Então vamos começar refletindo onde começa, em que momento começam a surgir esses laços familiares. Será que começa na infância? Será que começa no nascimento? Será que esses laços se formam na concepção? Pensem com vocês. A partir de que momento um laço entre pais e filhos, sejam que pais sejam esses? Então, ao longo da palestra, sempre que dissemos pais, já entendo que podem ser adotivos, podem ser de sangue positivo, mas quem representa esse papel? Na verdade, esses laços familiares, eles se formam muito antes de tudo isso. Porque o corpo, ele procede do corpo, mas o espírito, ele não procede do espírito. Já diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito já existia há muito tempo, antes de um corpo começar a se desenvolver. Então Deus, na sua grande misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui na vida terrena quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes precisarmos para resgatarmos as nossas dívidas do passado, para aprendermos, para evoluirmos e para estarmos com as pessoas com quem precisamos estar. Em cada existência, uma demanda diferente. Em cada existência, talvez temos que estar com uma pessoa diferente no nosso convívio para reatarmos os laços de amor, para resgatarmos e transformarmos o que talvez seja um ódio, uma raiva, um rancor, em algo bonito. Transformar algo mal cheiroso numa flor perfumada. É a oportunidade que temos de transformações. E esses laços, então, se formam muito tempo antes. Muitas reencarnações acontecem a partir de vários planejamentos intensos, de longo prazo. O ministro Clarencio fala para André Luiz, lá no livro Entre a Terra e o Céu, que milhares de nascimentos vão acontecer de forma automática, de forma, então, compulsória. Então, também há aqueles nascimentos em que não há um envolvimento tão grande dos irmãos envolvidos nesse planejamento. Que talvez, dependendo do grau evolutivo, talvez a partir da teimosia e não querer voltar, talvez seja necessário que haja, assim, uma organização, um planejamento que não envolva diretamente esse ser reencarnante, que ele volte de uma forma compulsória. Então, esse ministro Clarencio fala para André Luiz que milhares de nascimentos vão acontecer assim, de forma automática, dependendo apenas de um magnetismo dos pais, atraindo esse ser reencarnante, e de um forte desejo desse ser reencarnante em reencarnar, quando ele tem condições de desejar. Muitas vezes a teimosia em não querer voltar. E muitas vezes não querem voltar com essa família. Mas em muitos casos, a gente tem esse planejamento, sim. Então, quem são esses familiares? Que magnetismo é esse que vai atrair para uma família, para uma cidade? Por que no Brasil? Por que em Maricá?
família, porque nesse contexto. Então, o nascimento vai acontecer, todo esse planejamento vai acontecer selecionando aquele contexto social, econômico, cultural, aquele contexto religioso, um contexto familiar que vai propiciar aquilo que aquele espírito precisa. E o que cada um de nós precisa é diferente. O que eu preciso nessa existência não é o mesmo que vocês, e entre vocês, cada um tem uma necessidade diferente. Está no momento de vivenciar e passar por uma aprovação diferenciada. Cada virtude, todos nós vamos um dia ser anjos, mas até lá, cada um vai num ritmo diferente, vai num caminho diferente, e um dia todos nos encontraremos. O que nós vamos desenvolver é o mesmo, mas é um aprendizado personalizado. Para cada um caminho, uma trajetória, uma forma de acontecer, uma prioridade diferente, o que vai desenvolver primeiro, o que já desenvolveu, personalizado, caprichado. Tem muita gente participando desse planejamento junto com a gente ou sem, mas esse planejamento é feito com carinho, muito amor, para fazer a gente vivenciar o que a gente precisa vivenciar. Nada é por acaso. E os membros dessa família também não são esses membros à toa, esses irmãos, esses tios, esses avós, esses pais. A gente não convive com esses familiares à toa. São exatamente aqueles com quem precisamos estar. Talvez especificamente por eles serem quem são, ou talvez porque eles podem fornecer o aprendizado que nós precisamos. Então, no Evangelho a gente vê que existem aqueles familiares, aqueles espíritos simpáticos, aqueles com quem você já viveu em outras existências, que já foi seu pai, sua mãe, já foi um amigo, um parceiro de vida, e que você tem uma afinidade tão bonita, que há um respeito, há uma cumplicidade. Então pode ser que nessa existência você venha com eles, porque eles se comprometem. Vamos, meu filho, vamos, eu vou te ajudar nessa aprovação que vai ser difícil. Sua família vai estar com você, nós já nos conhecemos, nós já temos intimidade. Essa aprovação você não precisa passar mais, ou nesse momento não é sua prioridade. Você pode ter uma família unida, fortalecida, amorosa, e a gente vai te apoiar na aprovação difícil que você vai passar. Pode ser que aquela família tenha uma missão em conjunto. A família inteira vem com uma missão familiar. E aí é muito mais fácil de ter uma harmonia, de haver um respeito, uma cumplicidade, porque já são amigos antigos, não são laços sanguíneos, são laços espirituais, antigos, de décadas, de séculos, que estão se fortalecendo cada vez mais. Pode ser que esses familiares nem conheçam esse ser reencarnante de outras vidas, mas eles assumiram o compromisso de ajudar alguém que está precisando, alguém que está talvez num nível um pouquinho mais abaixo, precisando experimentar um aprendizado diferente, que aquela família tem condições de fornecer. Aquele contexto que a família possui talvez seja ideal para aquele ser reencarnante, e talvez realmente não sejam tão conhecidos de antigamente. E há também aqueles que são tidos como antipáticos, existe uma antipatia entre eles, não há esse laço de afinidade ainda, sempre usamos o ainda não há esse laço de afinidade, de amor, de respeito, e talvez para essa família essa seja a aprovação. Não é outra que a família vai para ajudar. A família vai ser realmente a oportunidade, não o calo no pé, a oportunidade de progredir, de aprender aquela virtude, de desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Talvez porque um fez o outro sofrer. O que vem com os pais, talvez fizeram sofrer aquele filho, e agora tem a oportunidade de amar, de amparar, de cuidar de uma forma diferente. Talvez o filho tenha causado algum mal-estar, talvez haja algum sentimento. E nesse momento não nos cabe pensar, será? Que eu imagino que deve estar borbulhando na cabecinha. Ai, será que foi assim? Será que foi desse jeito? Será que foi do outro? Ai, não sei, eu acho que já é nos afins. Não precisamos pensar em nada disso. Se for o caso, o Espírito dá as dicas, dá as pistas. Se isso for nos ajudar a caminharmos. Se não for necessário, nunca saberemos. E não precisamos
nós, quando desencarnarmos, a gente leva uma bagagem conosco. A gente leva as nossas virtudes já conquistadas, a gente leva as nossas paixões mal resolvidas, a gente leva a nossa bagagenzinha nas costas e fala, cheguei, estou no plano espiritual, trouxe minha bagagem acumulada de muitos milênios e nesse momento o que eu faço com tudo isso? Há aqueles que querem progredir, que querem abrir aquela bagagem, avaliar, seguir o seu caminho, mas há aqueles que preferem ficar estagnados no tempo, que se prendem a essas paixões venenosas. Porque não é um veneno que ele oferece para alguém, não. É um veneno que ele bebe todos os dias. Da raiva, do rancor, da mágoa. E vivem nesse sofrimento durante décadas, durante séculos, milênios. Aquela raiva que vai consumindo, que vai destruindo como um veneno realmente. E muitas vezes, aquele momento de despertar para a oportunidade de renascer, para a oportunidade de mudar o foco e perceber a luz e perceber que é possível sentir um pouco de paz, de se sentir feliz, de se libertar desses grilhões que ele mesmo foi se aprisionando. Muitas vezes acontece uma reunião mediúnica, com a ajuda da gente aqui trabalhando. A gente, não digo só nós médios, todos que estão na casa vibrando, doando suas energias, todos nós aqui ajudamos a milhares de irmãos se libertarem. E muitas vezes, não poucas, quem vai lá interceder, quem vai lá abrir aquela brechinha que precisa para aquele amor começar a ficar um pouquinho mais aparente, quebrar aquelas crochas que estão em volta daquele amor que endureceu. Naquele momento ele acha que Deus desamparou, acha que Deus abandonou, que a família abandonou, ele só consegue olhar o ódio. E isso acontece muito. Então, muitas vezes, quem vai lá para quebrar um pouquinho essa crosta é aquela mãe do passado, que já criou um laço, já viveu uma existência inteira, às vezes mais de uma, e esse amor não acabou. Embora a gente não pertença aos nossos filhos, aos nossos pais, nossos familiares, nada disso nos pertence, somos apenas depositários, amigos que vão ajudar na caminhada. Esse amor continua, ele perdura além do tempo e vira um laço espiritual. Então, muitas vezes é essa mãe que vai lá, aparece para aquele irmão, e aquele irmão que estava lá com raiva, desperta, e chora, aquele desabafo. E é um momento mágico para quem está em mediúnica, aquele momento que aquele irmão se liberta e você pensa, nossa, que bom que eu estou aqui vivenciando isso. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de ver um irmão que estava há milênios, séculos, décadas, não sei quanto tempo, se libertar, abrir uma brecha, ainda não está livre totalmente, mas abrir uma brecha para aquela multidão de irmãos que estão ali do lado esperando ele abrir essa brecha para poder agir, para pegar no colo e, vamos meu filho, vamos, aceita meu filho, aceita esse irmão que você maltratou, que maltratou você, aceita esse irmão como pai, desculpa, aceita meu filho, aceita essa irmã que te fez mal em outra existência, até vezes como mãe também, que mãe também é pai. Aceita essa irmã, aceita como mãe, converse, se perdoe, porque agora essa mãe e esse pai que te maltrataram, que te fizeram mal em alguma outra existência, independente de qualquer vínculo que havia entre vocês, às vezes não havia nem vínculo familiar, agora tem a oportunidade de cuidar, de amar, de amparar, de pegar no colo literalmente aquele bebezinho frágil. Aceita, meu filho. Então, às vezes, é a mãe que já estava antes do nascimento, já tem uma mãe ali envolvida nessa história. Já está pedindo para ele abrir o coração para o amor. E eles assumem então um compromisso, que não é fácil para esse irmão. Muitos deles desistem, mesmo depois de abrir essa brecha, muitos deles desistem, falam, não, é muito medo, eu não quero mais sofrer, eu não quero continuar. E ele desiste. E às vezes ocorrem os abortos espontâneos.
Às vezes ocorrem desabordos intencionais, por vários motivos. Mas muitas vezes é esse sentimento que a pessoa não lembra, ou aquele irmão que lembra, que está querendo reencarnar, mas que bate medo de voltar, de ser abandonado e rejeitado, de sofrer de novo, e dá um passo atrás. E está dormindo, né? Seu filho está dormindo? Não está ouvindo não, né? Só espiritualmente, então está tudo bem. E aí nesse momento, então, eles assumem o compromisso de voltar de uma forma diferente, de recomeçar, de ter uma renovação na sua vida. E esse laço vai começando a se fortalecer. Já era um laço antigo, um laço de sentimentos ainda inferiores, mas que agora laços mais superiores vão começando a se formar. E eles começam a frequentar a casa dos pais, espiritualmente, começam a vivenciar a rotina daquela família. Então, antes de seus filhos nascerem, eles já estavam lá perambulando pela casa de vocês, sondando, se afinando, até que estejam todos prontos para o momento da concepção. E os laços fluídicos, então, começam a existir entre eles e se fortalecer ao longo da gestação. Tem um trecho de André Luiz, Missionários da Luz, em que André Luiz fala assim, ele descreve o momento em que ele visualiza Segismundo, que é um personagem importante na história, sendo aceito por essa mãe e começando esse momento de concepção, de fortalecimento desses laços. E o André Luiz fica tão emocionado que ele narra assim: foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia abertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então eu compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Palavras tão bonitas para ver. Se a gente se emocionou ouvindo essas palavras, imagine ele que estava vendo. Para ele escrever dessa forma, é porque realmente foi um momento marcante. Então, olha quanta coisa já aconteceu antes da pessoa descobrir que está grávida e achou que era ali que estava começando aquela ligação com o seu filho. Mas essa ligação já é antiga, tanta coisa já aconteceu, tantos acontecimentos. E nessa gestação, também aquele espírito, aquele ser reencarnante, ele está ali. Ele está moldando o seu corpo, ele está ajudando a preparar o seu corpo. Ele usa o seu perispírito de molde. Há todo o mecanismo, tanto natural, seguindo as leis de hereditariedade, mas também há o magnetismo da espiritualidade, o magnetismo da mãe. Todos estão ali trabalhando em favor daquele nascimento, daquele desenvolvimento. Às vezes nem todos têm condições de fazer isso, mas a espiritualidade sempre tem e sempre está ali atuando nesse momento, nessa formação. E esse bebê nasce de uma forma tão tenra, que fica mais fácil, né, se apaixonar, fica mais fácil se encantar, aquele chulezinho gostoso, aquelas dobrinhas. Isso facilita muito o processo. Se havia alguma ligação mais difícil no passado, você olha aquele bebezinho, acabou. Até porque o véu do esquecimento vem. Assim que nasce, ele tem um momento de se desconectar. Não tem consciência, e quando volta a consciência, o véu do esquecimento já fez esquecer. Então não importa mais o porquê. Por isso eu disse a vocês, não importa mais o porquê. Se ele não lembra, é porque não é para lembrar. E se for para lembrar, isso vai acontecer. Ele não lembra, porque o porquê não importa. Por que eu vim nessa família? Por que eu estou aqui? Por que estamos juntos? Agora o importante é pensar no para quê? Para que nós estamos juntos? E a palavra-chave qual é, gente? Amor. Eu vou falar várias coisas, mas em essência o resumo é amor. Trocar a raiva, trocar o rancor, trocar o ódio, trocar o abandono por amor, por cuidado, por amparo. Mas esse amor
o amor. Eu fiz por amor, porque a gente às vezes não sabe amar. Fiz algo ruim, achando que estava amando. Então a gente precisa entender esses detalhes, né? Que em essência é o amor, mas... Então, voltando agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho orienta a gente. Ele fala, ó espíritas, pra gente, ó espíritas, compreendei agora o papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, receberemos a recompensa por todo o trabalho, toda a dedicação, se a gente cumprir a nossa missão. Os vossos cuidados, a educação que lhes darei, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai, atenção, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Os filhos não são nossos, eu faço o que eu quiser, o filho é meu. Não, o filho é de Deus. Ele empresta pra gente aprender a amar, pra gente resgatar nossas faltas, pra gente evoluir e pra gente ajudar uns aos outros. Somos co-criadores. Quando o Segismundo, quando nós estamos lá preparando o nosso corpo para reencarnar, a gente está criando junto com Deus, a gente está plasmando. Quando a mãe está gestando aquele bebê, ela está criando. E usando seu magnetismo nessa formação, ela está criando junto com Deus. Mas não nos pertence. Estamos trabalhando em favor do bem, do nosso progresso e de quem está conosco. Então, a nossa missão é atender às necessidades físicas, a dar o sustento, a dar o alimento, mas também o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. É a nossa obrigação como pais. E aí, lá no livro agora dos Espíritos, tem uma pergunta sobre as nossas missões como espíritos. E uma delas é, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. Então, para que estamos juntos? Para dirigirmos essa criança no caminho do bem. E assim a gente está resgatando nossas faltas, às vezes nem conhecer mal com outros. Mas se a gente faz o bem a alguém, a gente já está amenizando, já está purificando, nos limpando do que a gente fez de errado no passado, com quem quer que seja. Facilita-lhes a tarefa ao dar à criança uma organização débil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, essa condição mais delicada e acessível a todas as impressões pode ajudar muito mais no adiantamento desse irmão. Então, quando a gente pensa no aspecto fisiológico dessa criança, desse bebezinho, ela está no momento de, chama de neurogênese, de muita formação de neurônios novos no cérebro. O cérebro está sedento por experiências. Ele está absorvendo tudo que sente, tudo que vê, tudo que escuta, tudo que ele pega. Então, nós não educamos apenas quando nós falamos, não pode fazer isso que isso é errado. A gente educa com todas as experiências que a gente deixa aquela criança suscetível. A forma de falar, os ambientes que a gente leva, a música que escuta, as pessoas com quem se relaciona, a forma de se relacionar, tudo que aquela criança vivencia, aquele cérebro está absorvendo, está amadurecendo, está se desenvolvendo, e todo aquele contexto, então, social, cultural, religioso, todo aquele contexto está influenciando aquele cérebro. Em consequência, aquele cérebro também é místico para espírito e vai influenciar também aquele ser como espírito, não apenas como um corpo. E aí vem a questão. Aquele ser que tinha toda uma bagagem espiritual, nesse momento está absorvendo muito do seu aspecto material, novas vivências. E vai chegar um momento que o que aquele cérebro absorveu daquela vivência, daquela educação recebida ao longo da sua infância, não vai ser mais compatível
com quem ele era antes de encarnar. Então, aquele ser que trazia uma bagagem com as suas virtudes e paixões, quando ele é submetido e ele é, com a palavra que ele usou, acessível às impressões, tudo aquilo que ele está absorvendo de experiência nova vai entrar em conflito com aquele eu antigo dele. E aos poucos ele vai entrando num processo de individuação, que Joana nos fala que é o objetivo de cada existência nossa, é chegar a uma individuação, a um indivíduo integral, ou seja, que junta a bagagem antiga com a vivência atual, o contexto que ele precisava para aprender. A gente fala muito, né, das provações necessárias, mas o que a gente vive é o que ele precisa para entrar em confronto e ver, não, isso não é mais compatível, esse cérebro não comporta. E entra as nossas tendências, que a gente pensa, nossa, tem um pensamento aqui que não é meu. Às vezes não é mesmo, né? Mas às vezes é nosso mesmo. Só que a gente está no nosso inconsciente, aquela má tendência ainda. Está ainda enraizado dentro de nós, mas a gente recebeu uma educação diferente. A gente recebeu uma vivência tão boa que aquilo não faz nem sentido pra gente. Quantas vezes já não vivenciamos isso? Nossa, pensei uma coisa tão ruim agora, não faz nem sentido com quem eu sou. Porque ainda está lá. E aí, nesse momento, a gente entra em confronto com tudo isso e, aos poucos, a gente vai transformando. Não é negar. Negar não é o caminho. É acolher quem a gente era, acolher o que vem do inconsciente pra gente. Não negar quem nós somos ou quem ainda somos, mas acolher, elaborar, transformar em algo melhor. Trazer um equilíbrio desse confronto. A terapia ajuda, a evangelização ajuda, a escola, a família, tudo corroborando para que a gente progrida, usando a experiência atual, mas transformando quem nós éramos no passado. E aí Santo Agostinho continua. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz a sua existência anterior. Cabe aos pais, aos menores indícios reveladores do germe de tais vícios, que cuidem de combatê-los. Nossa obrigação como pais. Sem esperar que lancem raízes profundas. Faça como um bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que vai se apontando na árvore. Se deixarem que se desenvolvam o orgulho, o egoísmo, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Então, a gente pode colher os frutos de uma má educação. Se a gente não educar corretamente, a gente pode se confrontar depois com filhos que vão ser ingratos, que não vão cuidar dos pais na velhice, porque a gente não ensinou. Mas, quando os pais han feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se eles não alcançam êxito, não tem que se culpar. E podem conservar a consciência tranquila. A amargura muito natural, então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que, concedido, lhe será concluída outra existência a obra agora começada. Então aqui a gente tem alguns outros aspectos. O aspecto de que os pais precisam cumprir sua missão, de que muitas vezes não tem êxito no resultado. Por quê? Porque os filhos têm livre-arbítrio. E eles não vieram para a gente com uma folha em branco. Eles têm uma bagagem. Então, muitas vezes os pais acham que eu não consegui, eu fracassei, eu errei. Meus filhos se tornaram adolescentes, começaram a entrar no crime, fizeram coisas com as quais eu não concordo e eu não ensinei. Não foi assim que eu eduquei. Cabe a reflexão, porque muitas vezes houve falha sim, mas muitas vezes não houve. E aí Santo Agostinho vem tranquilizar. O Livro dos Espíritos também vem nos tranquilizar no sentido de que cumprimos a nossa parte, mas esses seres vão vivenciar provações. E a gente não sabe que escolhas são feitas. E além disso, ele no final fala que muitas vezes serão necessárias outras existências. Às vezes a gente acha que aquele irmão não avançou nada. Mas se formos olhar, se tivéssemos acesso ao que aconteceu no passado, se a relação foi conflituosa antigamente, talvez agora, mesmo parecendo uma relação ainda muito difícil, talvez já esteja muito melhor.
porque foi outras existências. Então não é necessário resolver tudo numa única existência, ou conquistar aquela virtude por completo. Talvez algumas existências sejam necessárias, e é um processo. Então qualquer avanço é válido. A relação pode ser difícil, mas era tão difícil antes, era uma relação tão complicada que agora é uma vitória. Nos cabe fazer o nosso melhor, nos doarmos da melhor forma possível, com todo o amor, pedindo assistência, sempre orando, porque vem a adolescência, que é a fase difícil. E na adolescência, aquele irmão que reencarnou, ele está no momento necessário de se afastar um pouco dos pais, porque é uma fase em que ele começa, assim como o bebezinho, né, cresce, com 2 anos ele percebe, opa, eu não sou a minha mãe, eu tenho liberdade, começa a usar e a testar a gente. O adolescente também. Agora ele já percebe que ele não é aquela família. Ele tem um mundo a seu dispor. E como ele vai se relacionar? Ele precisa vivenciar, ele precisa ir um pouco além, não olhar mais os pais como seres perfeitos, enxergar suas dificuldades também, suas limitações. Ele precisa enfrentar um pouco as suas dificuldades e perceber quem ele é naquele mundo, quem ele é naquela sociedade. Então é um momento sofrido para a família e para o adolescente. O adolescente está em sofrimento também. Eu tenho 3 filhos, né? Um em cada fase. Tem um de 3, um de 8 e um de 13. E o de 13 eu lembro que eu brinquei com ele essa semana, que estava naquele momento, né, adolescente. E eu falei, lembra que a gente conversou antes de você entrar na adolescência? Que você ia ter seus momentos de, eu quero ficar sozinho, eu não quero mais, eu não quero vocês. Mas por dentro é aquele sentimento, por que ele me deixou ir sozinho? Por que ele não veio me abraçar? E ele riu. Luiz, você falou isso tudo. Não é? Não é o que você está sentindo, é verdade. Então é um momento conflituoso, mas necessário nesse processo. E esse adolescente vai crescer, vai fazer suas escolhas. A gente sabe que algumas não vão ser boas. E aí tem uma pergunta muito difícil para a gente, mas que está aqui na 892. Quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são perdoados de não ter por eles a ternura que teriam em caso contrário? Ou seja, está perguntando assim, se os filhos trazem desgostos, não seguiram os ensinamentos, se transviaram na vida, que é o termo que ele usa aqui na outra questão, dá para perdoar os pais caso eles não sintam mais aquele carinho, aquele amor todo? E o Kardec, os espíritos falam para Allan Kardec, não, é o encargo que lhes foi confiado e a sua missão é fazer todos os esforços para conduzi-los ao bem. Então não importa o que aquele filho fez ou não fez, não cabe ao pai esse julgamento, à mãe esse julgamento no sentido de, eu não estou mais amando tanto. Não, gente, é para amar, é para compreender, é para amar mais ainda, né, Marisa? É para amar ainda mais. Porque é o irmão que você assumiu o compromisso de cuidar, de amparar nas dificuldades, não só para você, aquele filho que você se orgulha, porque é o egoísmo. A gente pensa, aquele filho me orgulha tanto, eu estou tão feliz, olha como as pessoas me veem com uma mãe maravilhosa. Não, é por eles. E a gente tem que amar e continuar amando muito, e continuar cumprindo a missão confiada a nós. E quando os pais falham? Também aqueles filhos que estão lá nesse caminho tentando se esforçar, mas os pais falham. Abandonam, rejeitam, são cruéis. Somos todos imperfeitos, todos tentando amar. Em algum momento somos pais, em algum momento somos filhos, trazemos as nossas lacunas. E é na 582, que trata da missão da paternidade, os espíritos falam: há os que se ocupam mais de cultivar as árvores de seu jardim e de fazê-las frutificar, que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbir por sua falta, terão apenas a sofrer. E o sofrimento da criança na vida futura recairá sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento na senda do bem. Então, a cada um há um compromisso assumido e a cada um haverá as dívidas acumuladas. Todos nós vamos acumular. A gente resgata uma parte e acumula mais um pouco. A gente resgata uma parte e acumula mais um pouco. Então, pode ser os filhos fazendo mais escolhas, podem ser os pais
falhando na educação e podem ser ambos. E a cada qual vai arcar com as consequências disso. Não nos cabe esse julgamento nem em relação aos nossos pais e nem em relação aos nossos filhos. Cabe continuar amando, amparando do jeito certo, né? Que o educar não é o que o outro quer, mas o que o outro precisa, por mais difícil que seja. E aí Joana de Ângeles, lá no livro Vida, Desafios e Soluções, ela fala sobre isso. Quando se compenetrarem os pais de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de batalha, um campo de disputas para a supremacia do ego, a gente vê muito isso. Quando os adultos se conscientizarem de que a educação é um ato de amor e não meio de intimidar, de descarregar problemas. Quando as pessoas entenderem a família como compromisso dignificador e não ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil, pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime e feliz. Isso porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, ela projeta contra a sociedade. O espectro do terror que a oprime, do abandono que a estertora, e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Então fala do filho que age contra a sociedade porque não recebeu esse amor da família. E transfere para a sociedade. É responsabilidade dos pais também. Apesar da livre escolha daquele adolescente, daquele adulto, de tomar uma decisão ruim. Mas a má educação que os pais deu também vai ser cobrada. Castrado nos sentimentos do amor que não experimentou e por isso não desenvolveu, anela pela afetividade. Que deve, receando amar, não acreditando merecer qualquer tipo de afeto. Desenvolvendo, sim, na sua insegurança, ciúme, desconfiança, dominação do outro, ou tomando tormentos maiores de ordem psicológica. Então a gente percebe aqui que a sociedade, do jeito que está, também é responsabilidade de um pai, também é responsabilidade de uma mãe, fornecendo o amor necessário, educando da forma correta. Olha o compromisso assumido de educação, quanto ele interfere em tudo. Não é só no seu lar, é fora daquele lar, é na vida futura daqueles filhos. E aí agora eu faço um convite, porque a gente fica o tempo todo pensando em nós como pais, nós como filhos. A gente imaginou toda essa história até agora, que a gente foi desde o planejamento reencarnatório até esse momento de já chegar quase à vida adulta, como se ela fosse a nossa história. Como eu vim, como eu nasci, os meus pais, como eles me criaram, ou os meus filhos. A gente sempre nos coloca como protagonistas. E a gente sempre tem alguma coisa a dizer sobre a paternidade ou maternidade que a gente recebeu. Eu recebi pouco, eu recebi mal, meus pais não cuidaram de mim, meus pais não eram amorosos, me deram muito, me deram pouco. A gente sempre avalia o que a gente recebeu. E eu convido então vocês agora a gente pensar que esse ser reencarnante, toda essa trajetória que a gente fez desde o planejamento até a vida adulta, vamos imaginar que é a história dos nossos pais. Porque a gente acha que nossos pais começaram a viver quando a gente nasceu, né? Antes não tinha nada, só tem relato depois que foram meus pais. Então pensa que essa história, essa longa história difícil, já turbulento, cheio de provações, pensa que foi a história do seu pai, da sua mãe, e que nesse momento tem que assumir mais um compromisso, ou melhor, cumprir com mais um compromisso, que ele já se comprometeu lá no planejamento, tanto de vir como filho, tanto de vir como pais. Já foi tudo planejado. Às vezes não, às vezes tem algumas alterações no percurso. Mas, de modo geral, o planejamento já aconteceu. E esse ser reencarnante que veio, passou por tudo isso, toda essa história de vida, todas as suas limitações, dificuldades, provações, agora tem que colocar tudo no bolso, como a gente fala, porque agora ele vai ter que doar todo o seu amor. Ele fala, que amor que eu não recebi dos meus pais?
Ele vai ter que doar toda a sua abnegação. Eu não sei, ninguém fez isso por mim. Então é o momento que ele tem que criar forças para amar e fazer tudo isso que nós ouvimos aqui. Um momento que ele bota toda a sua energia para fora, está trabalhando, está servindo a sociedade, está cuidando às vezes dos pais já idosos, vai cuidar dos filhos, e está se doando, está se doando, está se doando. E começa a revisitar sua infância e a pensar na experiência dele como filho, como pai, como filho, como filha. E pensa, o que eu quero repetir? O que eu não quero fazer igual? O que eu quero fazer diferente? O que eu estou tentando fazer diferente e não estou conseguindo, porque eu também tenho as minhas limitações. É o momento que ele começa também a olhar os pais e perdoar esses pais. E entender que esses pais deram o que eles tinham condições de dar. Porque também tinha toda uma bagagem, uma história anterior. E ele entende mais do que nunca nesse momento. É o momento de começar, depois de se doar, quando esses filhos começam a crescer, de voltar para dentro. E a refletir agora sobre a sua vida, sobre o que fez, o que não fez, o que poderia ser melhor. E a buscar essa individuação, ainda mais. A juntar toda a sua vivência, a perdoar esses pais e começar a honrá-los. Porque esse ser reencarnante agora começa a cansar. E o trabalho, a gente trabalha até o limite das nossas forças, nos diz lá o Livro dos Espíritos. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Mas o homem tem direito a repousar na velhice? Sim. Está obrigado ao trabalho apenas na proporção de suas forças. Se ele não tem mais forças, ele não deve trabalhar. E que recursos ele vai usar? Se ele tem necessidade de trabalhar para viver e não tem condições? Pergunta do Kardec, na 685. Então, se ele não pode trabalhar mais, porque não tem mais forças, tem esse direito de repouso, como ele se sustenta? Olha o que os Espíritos respondem. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na ausência de uma família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Então, na ausência de uma família, a sociedade assume o papel. Mas de quem é a obrigação? Da família. E não é para botar os pais para trabalhar dentro de casa, né? Vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar dos netos, ajuda a limpar a casa que eu trabalho, para compensar a casa que eu estou dando. Não. Olha o que o Santo Agostinho falou. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Terá a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou as suas vigílias quando eles estavam doentes? Contou os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Olha, eu dei tantas mamadeiras, eu amamentei tantas vezes, tantas fraldas, agora vai me pagar tudo o que eu fiz. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Ai, mas meus pais não cuidaram de mim, me abandonaram, e agora eu vou ter que cuidar deles, vou ter que amá-los, honrá-los. O que é honrar? O dicionário, louvar os feitos, louvar os merecimentos, tratar com respeito, tornar digno, cumprir e pagar um compromisso. Então, eu vou ter que honrar. Será? Olha o que o Evangelho nos fala. Não compete aos filhos censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Então, se os pais foram como foram, é o contexto que a gente precisava. Deram a oportunidade de a gente aprender, apesar do livre-arbítrio, né? Deus não quer que ninguém faça maldade. Mas se a gente vivenciou aquilo, é porque a gente precisava. Se a lei de caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não digam mal do próximo, se eles esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos. A gente estuda tudo isso, né? No perdão, na caridade moral, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, caridade material, tudo isso é caridade. Caridade moral. Então, se tudo isso a gente é recomendado a fazer pelo inimigo, quando a gente ama o inimigo, quem dirá os nossos pais, que
nos deram o mais precioso que é a vida, a oportunidade de estar aqui. E deu o que tinha condições de dar. E a gente, quando atinge a maturidade emocional, em qualquer idade, cada um atinge um momento diferente, a gente tem condições de compensar o que faltou. Não adianta nós estar chorando com um bebê, o que a gente faz? Né? Eu também faço. Ah, não fez isso, ah, não fez aquilo, não me deu aquilo. Nesse momento de maturidade, a gente tem condições de pegar a gente mesmo no colo. A criança que ficou sofrida lá dentro, a gente compensa. A gente supra o que faltou e está tudo certo. Cada um deu o que tinha condições de dar. Nós como filhos, nós como pais, nós como irmãos, não somos perfeitos. Falhamos e muito. E se a gente aprende que precisa amar o inimigo, a gente não vai amar o pai e a mãe, a gente não vai honrar aqueles que não deram a vida e deram o melhor que tinham condições. Porque eles tinham essa bagagem inteira que a gente viu. Toda uma trajetória, existências múltiplas, bagagens, sofrimentos, tristezas, mágoas, tanta bagagem difícil para todos nós. Só nos cabe nos ampararmos, nos ajudarmos, criando laços familiares entre parentes, entre irmãos desencarnados, entre amigos. Não nos cabe esse apoio. Então a resposta é sempre o amor. Em resumo, depois de toda uma hora falando com vocês, o resumo é amor. Mas como é difícil, né? E tantas nuances, tantos detalhes. Deixa eu ver minha malinha. Eu vou terminar a palestra com uma música chamada Sublime Amor. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje. Pense nesse momento, então, nos seus parentes, nos seus amigos, seus irmãos, sem sentimento de culpa, tá? Nós somos imperfeitos mesmo. Deus não espera que a gente age perfeitamente como filhos e como pais. Eles nos ensinam como fazer, qual é o ideal, o que devemos buscar incessantemente, não desistir. Mas eles sabem que somos falhos, eles sabem que vamos errar, sabem das nossas limitações. Então, não é para ninguém sair daqui com sentimento de culpa. Se em algum momento houve alguma falha de outro, sai daqui perdoando, tenta sair daqui, faz uma oração. Ah, mas ele desencarnou e não tive a oportunidade de falar. Tá ouvindo em algum lugar. Sempre é oportunidade. Não acabou. Continua pedindo perdão em pensamento, em oração. Se ainda está nessa existência, tenta desarmar. Tenta deixar essa crosta sair. Deixa o amor brotar um pouquinho mais. É difícil sim, mas faz um esforço maior que a gente agora sabe que precisa. E se foi você que falhou, se perdoa. Se perdoar também é importante. Se perdoa, se ame, se cuide, se pegue no colo, que a gente também merece. E faz esse esforço de modificar essa atitude com quem estiver disponível perto de você. Tá bom? Então, vamos lá. Cantar depois de falar uma hora, a garganta já não ajuda muito, mas... Então,